Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai voltar a falar do Vigia 11 da Valora. Não tivemos leitura do relatório no mês passado exatamente porque ele não tinha batido a meta, mas com os novos critérios que a gente criou para trazer vídeos no canal em relação à quantidade de views, a gente está trazendo ele novamente. Espero que dessa vez ele bata essa nova meta de forma clara para a gente trazer novamente no mês que vem mais uma leitura do relatório, e a gente vai fazer a leitura do relatório do mês de agosto, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de setembro. E tanto no relatório do mês passado como nesse mês tem várias novidades para vocês. Mas antes a gente vai começar com alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 15,1%. Lembrando que aqui é isento de imposto de renda. É um dividend yield bom, mas também nada de espetacular. Ontem mesmo saiu no canal aqui um vídeo sobre o AZQ11. O AZQ11, por exemplo, estava trazendo antes do ajuste 18,1%, se eu não me engano. Então 3% acima aqui do dividend yield do Vigia 11. Só que no momento o P sobre VP do fundo está a 0,93, o que nos dá um desconto de 7%. Tem motivo para esse desconto de 7%? Tem, meus amigos. A gente vai ver daqui a pouquinho. E não é a Languiru, é outra coisa. No último mês, assim como no mês anterior, o fundo pagou novamente 13 centavos, que é um dividendo top para a Fiagro atualmente. Atualmente, a maioria dos Fiagros está pagando os melhores entre 10 e 11 centavos. É nessa faixa aí, variando entre 10 e 11 centavos, alguns 10,5. E ele pagou 13, dividendo igual ao do AGRX11. Só que esses 13 centavos equivalem a um yield do mês de estúpidos 1,4%. Meus amigos, 1,4% é muito top. Lembrando sempre que nos últimos meses, no caso os Fiagros high yields estão pagando entre 1,10 e 1,20. Aqui foi 1,40, cerca de 0,2% acima do yield dos Fiagros que estão pagando mais. Fazendo aquilo que eu gosto sempre de fazer, que é aquele ajuste do valor da cota de mercado para o valor patrimonial, fazendo esse ajuste e deixando o P sobre VP1, a gente teria que esse dividend yield anualizado cairia de 15,1 para 14. Aí eu acho pouco. Eu sempre digo para vocês que eu considero que um fundo high yield como esse tem que trazer, para mim, isso é para mim, é pessoal. Você pode dizer que é pouco isso e querer mais, você pode dizer que eu estou pedindo muito e pedir menos, mas eu acho que precisa pagar pelo menos 3% acima de um fundo high grade. E como aqui nos Fiagros praticamente não tem fundo high grade, eu considero os fundos high grades lá de fundo imobiliário. Então lá os top dos top estão pagando na faixa de 11,5% ao ano. E colocando mais 3% seria no mínimo 14,5% ao ano. E aqui, no caso do Vigia, está pagando 14%. Tem a questão também que o valor de 14 é exatamente porque vários desses últimos meses o fundo não pagou tão bem. 13 centavos, como nesse mês, no mês passado, são algo excepcional. Mas ele pagou vários meses, 10 centavos, 11 centavos. Então não foi esse 13 centavos o tempo todo. Se fosse 13 centavos o tempo todo, esse yield não estaria apenas esse valor que eu passei para vocês, estaria bem mais alto, estaria na faixa de 18% a 19%. Só mais um detalhe antes de a gente passar para a leitura do relatório. Eu estava olhando aqui, o fundo nos últimos 12 meses pagou 5 vezes 10 centavos apenas, ou seja, naquela média que eu estava falando para vocês, pagou 2 vezes 11 centavos, que também está naquela média que eu falei para vocês no início, dos fundos high yields pagando entre 10 e 11 centavos, pagou um mês 9 centavos apenas, até menos que 9 centavos para ser mais preciso. Então foram cerca de 8 meses nos últimos 12 meses pagando dividendos baixos, mas só que ele pagou um mês 12 e tá com 2 meses pagando 13. Mas tá vendo como não é algo assim tão normal ele pagar tanto assim. E a gente vai ver um detalhe importante aqui, que mostra que ele nem era para ter pago 13 centavos esse mês. Ele não era para ter pago, mas pagou. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Chegando aqui nos comentários do gestor, a gente vê que o fundo, novamente, ele faz sempre Ctrl+C, Ctrl+V desse comecinho. O fundo encerrou o mês de agosto, ele só muda o mês. Com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em CRAs, 31 ativos, totalizando 856 milhões. O fundo não tem esse patrimônio líquido de 856 milhões. Isso aqui é resultado de alavancagem. Os demais recursos estão investidos em instrumento de caixa. Ou seja, ele aqui quer dizer, apesar do texto ser ruim, que ele tem 31 ativos, são 31 CRAs, ele é 100% CRA. Como a gente viu naquele momento que eu estava fazendo essa leitura dos dados, o fundo é 100% CRA e 100% indexado a CDI. E ele diz aqui nesse texto, basicamente, que o fundo tem 31 CRAs, ou seja, só tem CRA, e fora o CRA, ele tem caixa também. O que o fundo comprou no mês de agosto? Ele comprou 23 milhões e meio de um CRA da Cotrisoja, que ele já possui em carteira, ou seja, ele simplesmente aumentou a posição dele nesse CRA aí, da Cotrisoja, comprou mais 4,3 milhões
milhões em outro CRA da Coppermill, que ele também possui em carteira, ou seja, mais um aumento de exposição ao mesmo CRA da mesma cooperativa, a Coppermill, e ele comprou mais 3 milhões no CRA da Santa Fé, que novamente ele já possui em carteira, mais um CRA que ele aumentou a posição. O mais interessante é esse parágrafo que eu destaquei aqui abaixo. O principal foco da gestão continua sendo a aquisição de novos ativos para dar continuidade à diversificação da carteira. Esse mês, vocês viram, ele não comprou nenhum novo ativo, foram todos que ele já possuía em carteira, e para aumentar a diversificação, ele não aumentou a diversificação nenhuma, ele fez só aumentar a concentração. Então ele diz uma coisa no parágrafo que ele em cima acabou de desdizer, e ele fala sobre essa questão da análise setorial das distribuidoras agrícolas. Na realidade, esse aqui é um dos motivos do fundo ter caído um pouco a cota nos últimos dias. Nos últimos dias eu estava vendo aqui, para ser mais preciso, na última semana, ainda não completou nenhuma semana, o fundo caiu 5% na cotação. E é exatamente por isso aqui que a gente vai ler nesse parágrafo. Ó. Ele fala que o portfólio do fundo permanece adimplente. Ou seja, tá todo mundo pagando em dia. Porque no relatório do mês passado, para quem ainda não viu, para quem só acompanha aqui o canal e a gente não trouxe a leitura, ele trouxe no relatório do mês passado simplesmente um parágrafo dizendo que a Languiru agora tá ok com o fundo, tá adimplente com o fundo. Aí ele fala o seguinte, que todos os devedores do fundo nesse supracitado setor, ou seja, na questão de distribuidores agrícolas, estão todos adimplentes. Aí ele fala que não há nenhuma consequência negativa diante dos recentes acontecimentos relacionados a outra empresa do setor. Essa outra empresa do setor, ele está alfinetando indiretamente a AgroGalaxy. Ele quer dizer isso aqui também no relatório, porque o relatório saiu na última segunda, eu estou trazendo esse relatório para vocês agora na quarta-feira pela manhã, saiu na segunda-feira à noite, ou seja, eu estou trazendo menos de 48 horas para vocês, cerca de 36 horas depois do lançamento do relatório. Isso aqui é para justificar que não tem nenhum motivo das cotas do fundo estarem caindo, porque exatamente esse é o motivo que está caindo. Mas não é só esse. Eu cito esse motivo, mas tem que ver também a questão da quarta-feira passada ter tido um aumento na taxa Selic. E quando teve esse aumento na taxa Selic, quase que imediatamente subiu a taxa do Tesouro IPCA+. E com essa subida na taxa do Tesouro IPCA+, muita gente saiu da renda variável e correu para investir lá no IPCA+, porque está ultrapassando a barreira dos IPCA mais 6,5. E o pessoal acha incrível isso, maravilhoso. Aí, principalmente quem é mais sardinha e quem tem mais aversão ao risco, ele corre, sai da renda variável, por exemplo, vende essas cotas do Fiagro que ele tinha aqui do Vigia, no caso, e não só do Vigia, de outros também, e aí vão para lá. E como era mais um problema em mais uma penca de Fiagros, porque a AgroGalaxy deu calote em 6 Fiagros, então tá dentro do setor, e digamos assim, contaminou todo o setor, muita gente deixou esse segmento de investimento aqui, o Fiagro, e correu para renda fixa lá no Tesouro IPCA+, ou até correu para outro tipo de investimento de renda variável que não seja Fiagro. Então, na combinação desse problema da AgroGalaxy com mais esse aumento na taxa do IPCA+, então houve essa fuga de investidores aqui do Vigia 11 e as cotas deles caíram 5%, porque ele já estava praticamente, meus amigos, trabalhando com o P sobre VP1. Depois de passar um ano trabalhando com desconto de 15% a 20% ou até mais, teve um período que foi até mais, agora ele estava chegando já no valor patrimonial. Mas agora com essas questões, ele perdeu 5% do valor dele. Entramos aqui na DRE do fundo, no mês de agosto, olha a queda nos recebimento de receita de CRAS. Caiu de 14 milhões para 8 milhões e meio. Meus amigos, foi uma queda assim estúpida. Aqui foi 5 milhões e meio de queda, uma queda absurda. Se fosse um fundo desses que tem vários devedores pagando semestralmente, trimestralmente, a gente poderia considerar que a maioria pagou no mês de junho, julho e não pagou em agosto. Mas não é o caso daqui. Então, realmente, eu não entendo como é que teve essa queda tão grande. Infelizmente, ele não explica no relatório essa queda tão grande nos rendimentos. É estranho. Agora, a gente percebe claramente que no mês de junho, ele teve um resultado muito bom, quase 13 milhões. Ele distribuiu apenas 8 milhões e 600, ou seja, ele colocou muito dinheiro em reserva. Ele colocou cerca de 4 milhões e meio em reserva, quase isso. Por isso ele pagou apenas 10 centavos e aumentou as reservas. Isso mesmo tendo uma despesa recorrente de 2 milhões e 200. Aqui é porque teve pagamento de taxa de performance. Então você vê que a despesa recorrente, em média, 900 mil por mês. E no mês que tem cobrança de taxa de performance, ultrapassa a
barreira de 2 milhões. No mês de julho, novamente, como o valor cresceu muito e ele não teve que pagar a taxa de performance, no final das contas, o valor que ele recebeu, o resultado do fundo, ou seja, o lucro que o fundo teve no mês de julho foi maior ainda do que no mês anterior, no mês de junho. Foi cerca de 1 milhão e 200 mil a mais. E aí sim, ele pagou uma paulada, 11 milhões e 200. Só que você vê, 14 milhões, ou seja, ele colocou praticamente mais 3 milhões em reserva. Já tinha colocado uma reserva de uns 4 milhões e meio aqui e colocou mais 3 milhões aqui nesse mês. E nesse mês de agosto, a gente viu que o fundo recebeu bem menos. O lucro do fundo foi ridículo 7 milhões, cerca de metade do lucro do fundo do mês de julho. Foi uma queda assim absurda do fundo. E ele pagou novamente quanto? 11 milhões 240 mil, ou seja, claramente você vê que o fundo não deveria ter pago esses 13 centavos. Pagou como? Pagou às custas de reserva. Aí você vê que a reserva dele no mês de agosto terminou em 7 centavos. Ele tinha 10 centavos por cota. Ele tirou 3 centavos da reserva, provavelmente 3 e alguma coisa, porque quando ele fala 10 centavos ele está arredondando. Ele tirou um pouco mais de 3 centavos da reserva e complementou os rendimentos do fundo no mês de agosto para novamente pagar 13 centavos. Eu acho que aqui a intenção dele, para mim clara, é exatamente revalorizar o fundo, combinando dividendos estúpidos com mais essa boa notícia que a Languiru tá voltando a pagar o fundo, aumentar o valor da cota. E agora eu gostaria de perguntar para você, afinal de contas, possui o Vigia 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição, aproveitando esse momento dessa queda aí, via AgroGalaxy e via aumento do Tesouro IPCA+? Ou ao contrário disso, vai aproveitar para reduzir a sua posição até zerar a sua posição exatamente para fazer esse caminho, tirar aqui o dinheiro da renda variável e colocar na renda fixa lá no IPCA+? Diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagros que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não vacile não, meu amigo. Inscreva agora mesmo. Você quer ficar bem informado sobre fiagro, FIINFRA, fundo imobiliário, até mesmo ação, inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão. Não pense mais nada, deixa o like. Antes de mais nada, deixa o like. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível. E assim que sair, você já recebe a notificação e já assiste, porque dessa forma aumenta o engajamento. Aumentando o engajamento, o YouTube distribui para mais pessoas. Dessa forma, a gente aumenta a quantidade de views e aí mais facilmente a gente bate a meta e consegue trazer mais uma leitura do relatório do mês de setembro aqui no próximo mês. Chegamos aqui na carteira do fundo, a gente vê aquilo que tinha no começo do relatório, que o fundo é 100% atrelado à CRAS. O fundo só possui CRA, fora o caixa. E do lado aqui a gente vê o nome dos devedores, todos os devedores. Você vê que o fundo até possui uma boa quantidade de ativos, mas vários devedores repetidos. Isso aqui é ruim, porque mostra que o fundo tem uma concentração fora do normal. Lembrando que eu sempre acho que o mais interessante, o ideal seja uma concentração de no máximo 5% do patrimônio líquido por devedor. Mas eu acho aceitável até 8%. Ultrapassando 8%, não deveria ultrapassar 8%. Você vê que nesse fundo aqui, a Languiru, por exemplo, ultrapassa pouquinho apenas 8%. Na época que deu problema, na realidade ela tinha até um percentual maior. Mas eles conseguiram reduzir a exposição e ficou um pouquinho acima de 8% apenas. Mas mesmo sendo só 8%, deu o problema que deu e o fundo perdeu muito valor por causa de um problema num devedor de 8%. Agora imagine esses outros devedores que tem com mais de 8%. Você vê, por exemplo, a Bela Agrícola aqui, que é 10% do fundo. Muito alto. Fiagril, meus amigos, nem se fala Fiagril, ó. Fiagril tem Fiagril 1, Fiagril 2, Fiagril 3, Fiagril 4, Fiagril 5. São 5 Fiagrils. 5, meus amigos. Aí, se você somar tudo, vai dar uns 28%. Já teve mais. Hoje está na faixa de 28%. Mas é concentração absurda, meus amigos. 28%. Se 10% já é muito, imagine 28%. Espero que nunca dê problema na Fiagril. Mas se der, eu marquei aqui aqueles devedores que o fundo aumentou a posição. Cotri Soja. Agora deve 44 milhões aqui. 5,5%. A Languiru eu marquei como sempre, porque a Languiru é a Languiru, né? Se você somar aqui, vai dar pouco mais de 8%, como eu falei para vocês. E tem os outros dois devedores aqui, a Coppermill, que ele também aumentou, a Coppermill mesmo aumentando apenas 3,41, e a Santa Fé também, que ele aumentou a posição, mas a Santa Fé era muito pouco, né? Agora ficou 0,8 praticamente. Nessa coluna aqui a gente vê o valor investido em cada um desses devedores. Nessa outra coluna, como a gente já viu, os percentuais investidos em cada um desses
ativos. Aqui o indexador, como a gente já tinha visto lá no começo, o fundo é 100% indexado a CDI, e aqui são as taxas, e algumas das taxas mais altas são exatamente as taxas pagas pela Languiru. Olha aqui, quase CDI mais 7. Basicamente, no momento, são as maiores taxas cobradas pelo fundo. São essas taxas da Languiru. O resto é mais baixo, mas o fundo não deixa de ser high yield. Você vai ver aí que dificilmente você vê algo abaixo de CDI mais 4,5. 4,5 para mim é o limite entre o middle risk e o high yield. E as taxas dele, a maioria, é acima de 4,5. Então, por isso que o fundo tem uma pegada mesmo high yield. Aqui do lado a gente vê como é feito o pagamento, com qual periodicidade é feito o pagamento. E você vê que apenas 2 devedores pagam de forma semestral. A gente vê que na soma total desses CRAs, a gente tem um valor investido de 856 milhões, o que nos dá um patrimônio líquido, entre aspas, 106,26%, ou seja, o fundo está com essa alavancagem aqui de 6,26%. O fundo ainda possui um caixa de 25 milhões, só que ele possui dívida de 75 milhões. Desses 75 milhões, 65 milhões são em operações de compromissados reversos. O patrimônio líquido real do fundo é 806 milhões. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Não perca mais seu tempo. Já deixa o like. Não esqueça, não esqueça. Deixa o like. Comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de maior quantidade de views possível, para no mês que vem a gente não falhar novamente e trazer novamente uma leitura do relatório do mês de setembro no mês de outubro aqui do Vigia 11 da Valora. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!